Então, nessa quinta aula, nós vamos terminar aqui o nosso dashboard, fazer algumas alterações nele e mostrar para vocês alguns truques para a gente poder sobrepor objetos e também criar visualizações mais intuitivas. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar aqui nesse objeto, como eu mostrei no vídeo anterior, é um gráfico de rosca, né? E esse número aqui é um cartão. E eu sobrepus um ao outro, né, para dar a impressão de um gráfico de preenchimento, né? Um círculo preenchido com o percentual ou com a quantidade da medida que a gente está apresentando aqui. E aí, um está sobre o outro, um está sobreposto ao outro. A gente tem que ter cuidado seguinte, da ordenação. Por exemplo, para que na hora que a gente parar o mouse no gráfico de rosca, ele exiba o tooltip ou a dica de ferramenta. Então, para isso, eu coloquei o cartão atrás do gráfico de rosca. Para fazer isso, a gente seleciona o objeto que a gente quer ordenar nas camadas, e aí assim que a gente selecionar o objeto, vai ser habilitada uma opção aqui em cima, formato e dados/analisar. Aí basta nós clicarmos aqui em formato, vai ter essa opção bem parecida lá com o Pacote Office, de avançar, recuar objetos, mostrar o painel de seleção, alinhar e até mesmo agrupar, ok? Então, quando a gente for sobrepor objetos, lembrar de colocar sempre o objeto que a gente quer ter o tooltip, quer ter a informação, à frente dos outros objetos para que a gente consiga parar o mouse aqui no objeto e ter a informação desejada. Outro detalhe que nós vamos fazer aqui, eu construí aqui uma coluna de idade. Usando a função dateDiff, eu aferi aqui a idade dos funcionários. Então, nós vamos criar um agrupamento para essas idades para a gente poder exibir aqui em um objeto visual. Como que a gente faz isso? Aqui em cima da própria coluna, eu vou clicar com o botão direito do mouse, novo grupo. E ele vai me permitir classificar e criar faixas para essa coluna, para as informações dessa coluna. Então, tem aqui o nome dessa coluna, né? O tipo de agrupamento que nós vamos usar, e aí nós vamos usar lista. E aqui eu vou selecionar as idades dentro das faixas etárias que eu quero criar. Então, eu vou criar uma aqui até 18 anos. Depois eu vou criar uma de 19 até 30 anos. Uma de 30 a 40. De 31 a 40, né? De 41 a 50. E acima de 50. Ok. Aí nós temos já o agrupamento aqui da idade. Para que isso vai ser útil? Porque se nós fizéssemos um objeto visual aqui, por exemplo, um gráfico de barras ou de colunas com a idade do funcionário, mesmo que se nós classificássemos para questões como cargo, setor, centro de custo, filial e assim por diante, ele ia fazer uma agregação incorreta, porque ele estaria somando as idades por essas dimensões e daria uma massa muito grande de análise, né? Já com o grupo aqui, a gente consegue ter o total de colaboradores por essa faixa etária. A gente acaba criando um agrupamento. Então, eu vou trazer para cá esse grupo que a gente criou. Ó, e vou agora colocar aqui um gráfico com o número de funcionários ativos para cada uma dessas faixas. Ok? Vamos transformar isso aqui num gráfico de barra. Vamos deixar ele aqui próximo do outro gráfico de... Aliás, aqui é um gráfico de coluna, né? E o gráfico de barra. E vamos desabilitar aqui o título.
Uma dica aqui para alterar a ordenação das colunas e seguir a hierarquia correta, né? Porque aqui, por exemplo, ele está 18 anos, depois já pula para 41, e o correto seria 19, está aqui. Quando for criar o agrupamento, eu vacilei aqui de não ter colocado um caractere para servir de ordenação. A gente pode fazer isso para não ter que criar uma outra coluna para organizar essa informação, tá bom? Então, outra dica aqui que eu queria dar é com relação às medidas. Pode ver que aqui no nosso rótulo de dados, ela continua como número decimal sem o cifrão, sem o R cifrão. Então, para alterar essas informações, ou seja, pegar a nossa medida aqui, por exemplo, de massa salarial e transformar em moeda, se eu clicar aqui simplesmente, ele vai transformar para dólar. Ok? Mas a gente quer em real. Como a gente pode fazer isso para transformar em real? Tem duas opções. A gente pode vir aqui e pesquisar, né? Aqui na setinha do lado do cifrão, pesquisar o real. Procurar aqui o real. Mas tem uma opção de fazer isso mais fácil, mais rápido, né? Quando você tiver que fazer com mais de uma medida. É vir aqui na exibição de modelo. Você vai selecionar as medidas que você quer alterar. Então, ó, maior salário, massa salarial, média salarial e menor salário são valores. E aí eu vou selecionar de uma vez só aqui os quatro e vou colocar aqui, ó, moeda. Aí ele já vai reconhecer aqui, ó, o real, português, Brasil. E eu aumento aqui o número de casas decimais, né, para duas, para ficar no formato que nós queremos exibir lá. Bom, bem mais rápido do que você ir lá, medida por medida, pesquisar e depois ter que alterar cada uma das medidas, né? É mais fácil fazer aqui pela exibição de modelo. Acabou que eu esqueci a massa salarial, como eu tinha colocado dólar, ele não conseguiu aplicar, então eu vou ter que fazer nela aqui manualmente. Quando eu selecionei as quatro, ele não aplicou. Formato da moeda aqui, eu vou botar aqui como número decimal. E agora eu aplico moeda novamente. Vou botar aqui duas casas decimais também, ó. Achou aqui o português, o real, e agora todas as nossas informações de salário estão com R cifrão. Agora eu vou adicionar aqui alguns ícones para a gente deixar um pouco mais intuitivo o que é cada gráfico, o que é cada opção aqui, e já direcionar o nosso usuário para qual informação que ele está navegando, qual informação que ele vai estar observando em cada um desses objetos visuais. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou agrupar esses quatro objetos aqui, para na hora que a gente for mover eles, não ter tanto trabalho de selecionar individualmente cada um. Ok? Aí vou trazer eles um pouquinho mais para o alto aqui, ficar mais aqui perto do topo. Ou melhor, vamos alinhar eles pela parte de baixo. Aí. E vamos colocar dois ícones aqui, um representando o sexo feminino e outro representando o sexo masculino. Ok? Então nós vamos, para adicionar um ícone ou uma imagem, nós vamos vir aqui no menu, na aba Inserir, Imagem. Tá? E aqui eu vou selecionar alguns dos ícones que eu já tenho salvos aqui. Vou disponibilizar para vocês alguns. Tem vários sites na internet que a gente consegue baixar esses ícones gratuitamente. Então, eu vou adicionar esse aqui para identificar os funcionários do sexo masculino. E vou adicionar um outro aqui para identificar os do sexo feminino. Seguir a mesma grade. E alinhar aqui com o objeto. Aí. Então já consegue direcionar o nosso usuário aqui para qual informação
esses gráficos estão representando. Lógico que a cor aqui também ajuda, né? Mas ter um íconezinho, uma informação mais visual vai ajudar o funcionário a saber. Aqui, a gente pode adicionar outros ícones, por exemplo, para a questão da massa, da faixa etária, ou talvez aqui da cota de aprendizes de PCD, para direcionar os usuários de que informação eles estão, de que se trata essa informação, na verdade, né? Então, eu vou trazer para cá agora esse cartão de total de funcionários e vou inserir um ícone que traga para a gente uma informação de efetivo, né? Como se fosse efetivo dos funcionários. Só localizar aqui o arquivo. Acho que está aqui no meu PowerPoint. Vou salvar ele como imagem. Uma dicasinha rápida aqui. Eu trago os ícones aqui para dentro do PowerPoint e para alternar as cores, o que eu faço? Deixa eu minimizar a tela aqui. Vou botar aqui. Aí. Para poder alternar a cor do ícone, aqui dentro do próprio PowerPoint, você pode selecionar o ícone, depende da sua paleta de cor. Aqui na opção de formatar, e aqui em cor, ele vai dar algumas variações que você pode aplicar a esse ícone. Então, uma dica rápida aí para você. Baixou o ícone da internet, quiser dar uma alterada nele, sem ter um programa editor, você pode usar o próprio PowerPoint ou Word, que tem a opção de formatação de imagem, e alternar, fazer alguma correção de tonalidade, de luz, aplicar algum efeito artístico e assim por diante. Como nossa paleta de cor lá é azul, eu vou levar ele do jeito que ele está aqui. Então, vou salvar a imagem como, vou lá na minha pasta de ícones, revisão, aqui, pasta PNG. Vou salvar ele. Agora eu vou voltar lá no Power BI, PNG, vamos localizar ele aqui. Aqui. Vou ajustar ele aqui. Já fica mais apresentável, mais intuitivo a informação. E aí a gente pode inserir ícones para as outras informações, por exemplo, cota de PCD. A gente pode adicionar um ícone aqui relacionado a essa cota. Só ajustar aqui o tamanho e trazer o cartão para cá. Para aprendizes, vou botar esses dois bonequinhos aqui. Trazer para cá o cartão de aprendizes. E para técnico de segurança. Alinhar ele aqui e trazer o cartão para cá. Ok? Então tá aí nosso dashboard. Deixa eu só dar uma alinhada melhor neles aqui para preencher melhor o espaço. Opa. Selecionar todos. Faltou só aqui o PCDs. Vou alinhar eles. Eu posso vir aqui em formato, ó. Alinhar ao centro. Aí ele alinha todos pela parte central. E vou agrupar para facilitar na hora da gente mover o conjunto todo. Ó. Vou deixar mais centralizado com o espaço do objeto que a gente está referenciando. Ok? Ó, já ficou um pouco mais intuitivo. A experiência do usuário melhora muito quando tem esses ícones, porque já direciona ele para a informação que ele está buscando. Para esse ícone aqui, para esse objeto visual de idade, faixa etária que criamos, vou adicionar também um ícone aqui. Então, vem aqui em inserir, imagem. Vou pegar essa imagem aqui.
E como eu não coloquei título no gráfico, eu posso colocar uma caixa de texto aqui com a informação. Aqui também no menu, na aba inserir, caixa de texto. E eu vou colocar aqui, ó. Colaboradores por faixa etária. Vou selecionar a Segoy Bold e a cor, vou botar um azul bem escuro, negrito. Vou botar aqui, vou aumentar um pouco essa fonte. Botar ela centralizada. Aí. Ok. Aqui na massa salarial por natureza e carga, eu vou fazer duas melhorias aqui que eu gostaria de fazer. Uma é colocar um ícone de círculo parecido com esse, classificando o que é administrativo e o que é operacional. Ok? Vamos fazer um gráfico de rosca com essa formatação e colocar aqui para a gente diferenciar o que é administrativo e o que é operacional dentro do nosso efetivo. Só ajustar ele aqui ao tamanho do container. Aí. Trazer ele mais para baixo para a gente ganhar espaço aqui em cima. Então vamos lá. Eu vou pegar um gráfico de rosca, obviamente, e nós vamos classificar pela natureza do cargo e vamos colocar a massa salarial em valores. E aí nós vamos formatar aqui. Vamos tirar o rótulo, vamos tirar a legenda e o título. E aqui em formas, nós vamos aumentar o raio interno para 80. Digitar aqui que fica mais fácil. Ok, esse vai ser o nosso primeiro. Tirar a tela de fundo também, para ele não criar uma sobreposição indesejada. Vou copiar e colar ele. E aqui nós vamos seguir o mesmo padrão de cores daqui de baixo. Como que nós vamos fazer isso? Vou vir aqui em cores de dados. E o que for operacional, nesse primeiro gráfico, vai ficar com o azul. Deixa eu só pegar a codificação da cor aqui, do que é administrativo. A gente pode vir aqui, copiar o código. Se não tiver confiança de qual é a cor na paleta, a gente pode fazer isso. Então, nesse primeiro objeto aqui, eu quero destacar o operacional. Então, o que é administrativo vai ficar em branco. Aí dá aquela sensação de preenchimento. E no segundo gráfico, o que é administrativo é que vai ficar destacado. Então, o operacional vai ficar em branco. Só que o administrativo, a gente vai voltar a cor, provavelmente é essa. Se tiver dúvida, a gente pode vir aqui em personalizar a cor e vou colar aqui o código é o mesmo. Então tá aí a nossa cor. E aí agora a gente pode criar aqui um cartãozinho parecido com esse, com o percentual de participação, ou seja, do operacional, qual o percentual que ele tem diante de todo a massa salarial. Se a gente parar o mouse aqui, ele já vai exibir, né? Mas eu quero botar aqui dentro do círculo uma informação para ficar mais visível, mais intuitivo para o usuário. Então, para ter essa informação, para a gente colocar aqui, a gente poderia botar aqui o valor também, né? Só que até para o círculo não ficar... Imagina, esse número aqui dentro do círculo vai acabar ficando redundante e vai ficar difícil de visualizar, porque ele vai ficar muito pequeno. Então, eu vou preferir colocar percentual. E aí, para isso, a gente vai ter que criar duas medidas rapidinho. Primeira medida, a gente vai criar o percentual de participação da natureza administrativa no total da massa salarial. Como que a gente faz isso?
Vamos colocar aqui, ó, administrativos percentual. Então, primeiro a gente vai ter que achar a massa salarial dos administrativos. Como que a gente pode fazer isso? A gente vai fazer uma calculate da massa salarial, onde nós vamos usar o filtro na de cargos, natureza do cargo, igual a, acho que está como texto, né? Administrativo. Se não for, a gente corrige aqui. Operacional e administrativa. Aí vamos trazer para cá, só para a gente conferir, depois a gente não vai usar esse cartão não. Só para a gente visualizar a informação melhor. Ok, aí. Então tá aqui a nossa massa salarial do administrativo. É exatamente o mesmo valor que está aqui, né? Então, para a gente ter que criar 4 medidas, né? Porque senão eu teria que criar uma para o administrativo, outro para o operacional e depois aferir a diferença de um para o outro em percentual e colocar aqui no operacional e depois outra aqui para o administrativo. Então a gente vai criar só 2 medidas, mas dentro das medidas a gente vai fazer a aferição tanto do administrativo como do operacional. Então essa primeira aferição que a gente fez aqui, eu vou armazenar ela numa variável que eu vou chamar de VADM. Ok? Vou copiar aqui, é a mesma sintaxe. A única variação que vai ter aqui é mudar o nome, né, para operacional. Então vou dar um Shift Enter aqui. Deixa eu abrir aqui para a gente ver melhor. Aqui. Então vou copiar aqui. Shift Enter. Nós vamos mudar aqui apenas o nome da variável, né, que não pode ficar repetido. Vai ser VOP. E aqui nós vamos mudar para operacional. Operacional, ok? Então agora a gente já consegue ter o valor das duas variáveis, tanto do valor de salário da operacional como da administrativa. E aqui nós vamos usar a função divide para comparar aqui no nosso retorno a representatividade do valor administrativo perante a massa salarial toda. Ok? Então nós vamos usar a função divide aqui, vou chamar a VADM dividido pela massa salarial. E aí, quando eu der um Enter aqui, eu vou ter o percentual de representatividade da administração sobre a massa salarial total. Vou até tirar essa variável aqui, que ela vai ser inútil, né? Tirar para cá. Vamos voltar lá para ver o cartão, 7.13. Deixa eu ver se é isso mesmo. Então seria 341.641,99 dividido por 4.793.541,42. 7.127, né? Arredonda para 7,13, isso mesmo. Ok? Agora é só a gente replicar isso para o operacional. Eu vou só corrigir aqui, eu já tenho criado aqui. Eu tinha feito ela com a sintaxe. Nós vamos tirar essa administrativa e aqui embaixo vamos corrigir a sintaxe. Vai ser VOP vezes massa salarial. Vamos adicionar lá um cartão. Vou até duplicar esse aqui. Dar um Ctrl+C, Ctrl+V nele. Vamos trazer para cá esse outro cartão. E vamos ajustar. Primeiro vamos ajustar aqui a cor dele, né? Aí. E agora vamos ajustar a medida, né? Vamos botar aqui, substituir
pela operacional. Vai precisar diminuir o tamanho aqui da fonte para poder se ajustar corretamente ali no nosso objeto visual. Então vou botar 20 e aqui também depois ajustar para 20 para ficar no mesmo padrão. Aí. Centralizar com o nosso objeto. E aí, agora a gente tem aqui uma informação mais visual da representatividade de cada um desses objetos visuais. E aí o que a gente pode fazer? Talvez botar um título aqui, um cabeçalho, né? De que esse aqui é operacional, administrativo, e aí a gente coloca no gráfico a gente pode uma caixa de texto ou no próprio gráfico de rosca, né? Vir aqui em título, habilitar ele, botar operacional, vamos centralizar ele aqui, mudar a cor para azul também, para ficar na mesma paleta. Botar um azul mais claro. E aqui vamos colocar administrativo. Vou selecionar os 4 objetos aqui para ficar fácil da gente manusear eles e ajustar aqui o alinhamento. Então tá aí, pessoal, ficou pronto aí o nosso painel de RedCount, essas 5 aulas gratuitas de degustação. Foi possível já conhecer o potencial dessa ferramenta de Self-Service BI, o Power BI, como ela pode ser útil no dia a dia do profissional de RH. Espero que vocês tenham gostado e espero ver vocês na próxima aula, aí sim, já dentro do nosso curso completo de Power BI voltado para profissionais de RH. Um abraço e até a próxima.